Boa noite, pessoal. Como falei anteriormente no vídeo anterior, eu sou o professor Fernando e nesse vídeo, representando a segunda parte, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como se comportam as três curvas, né, relacionadas ao grupo de pessoas que são infectadas, pessoas removidas e pessoas suscetíveis com uma evolução através do tempo, onde a principal ideia é já dar de antemão o valor da taxa de transmissão e a taxa de remoção. Fica a sugestão para quem não viu ainda olhar a parte 1 antes de olhar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá usar e identificar dentro da interface do GeoGebra como é que funciona. Então, pessoal, essa é a interface do modelo, essa é a interface do programa GeoGebra. E antes de começar a fazer as animações aqui, eu quero explicar para vocês basicamente esses três parâmetros envolvidos aqui, tá? Esse primeiro parâmetro aqui é literalmente o nosso beta. Tá? Então, esse parâmetro é a taxa de transmissão, que eu botei um valor fictício aqui de 4,72. Esse outro parâmetro aqui é o gama. Tá? Então, esse parâmetro é relacionado com a taxa de remoção, que eu botei também um valor fictício 1,13. Repara que automaticamente esses valores já dão o R0, de acordo com como ele foi definido, né? A divisão da transmissão pela remoção. Então aqui esse valor de R0, 4,1, dá uma noção basicamente que uma pessoa infectada, em média, transmitiria para mais de 4 pessoas. Tá bom? Esse terceiro parâmetro aqui é o tempo em que vai discorrer basicamente toda a evolução dessas curvas relacionadas aos grupos suscetíveis, infectados e removidos. Tá bom? Então, todos esses parâmetros aqui você pode colocar nesses dados de entrada, né, escrevendo eles. Tá? Como se resolve a equação, eu vou fazer isso por causa aqui de Porto Alegre e não agora nesse vídeo. Então, repara, gente, que quando eu tenho uma taxa de transmissão igual a 4,72 e remoção 1,13, o que se caracteriza, nesse caso específico, um R0 maior do que 1, o processo que a gente tem de infecção é um processo epidêmico. Então repara que de fato a gente vai ter epidemia. Então eu vou rolar essa barra aqui, que seria a barra do tempo, e vocês vão observar o que acontece com essas três curvas. Observe. Repara, pessoal, que todas essas três curvas elas estão abaixo dessa linha aqui horizontal de tamanho 1. Justamente porque nesse exemplo específico eu estou considerando que é uma população total de 100% e eu representei ela através do número 1. E lembra que a soma de suscetível, né, a pessoa, do grupo suscetível, com o número de pessoas removidas e o número de pessoas infectadas não ultrapassa esse 1. Então é por isso que todas essas curvas estão aqui embaixo, ok? Então repara o seguinte, nesse processo. Observa que quando eu tenho um R0 igual a 4,1, a curva vermelha, que representa o número de infectados, então nesse eixo horizontal aqui você pode pensar pessoas dividido pelo total da população. Essa curva vermelha ela atinge um pico máximo de aproximadamente um pouquinho mais de 40% da população. Então, reveja que esse processo aqui é um processo até um pouco grave, porque vai existir um instante de tempo em que o número de infectados é maior que o número de pessoas que foi removida e o número de pessoas suscetíveis. Isso aqui pode caracterizar, sim, um problema para um sistema de saúde. Tá? Agora, você já deve ter ouvido a expressão achatar a curva. O que significa achatar a curva? Basicamente, ela está relacionada a mexer com esses dois parâmetros. Ou, em outras palavras, mexer com o R0. Aqui vale uma ressalva, pessoal, que é o seguinte: como a taxa de remoção geralmente está relacionada com a interação entre pessoas infectadas e pessoas removidas, nós, como população em geral, muito pouco temos a mexer em termos dessa taxa. Agora, quando a gente vai para a taxa de transmissão, essa taxa de transmissão envolvida pessoas suscetíveis e pessoas infectadas, é aqui nessa taxa que a gente pode alterar essa curva.
Essa curva é vermelha, tá? Então repara que se você pensar manter fixo, por exemplo, essa taxa de remoção como 1,13 e alterar o valor da taxa de transmissão para um valor menor, por exemplo, adotando as medidas de isolamento social, olha o que vai acontecer com a curva vermelha. Ela observa o pico primeiramente. Repara que esse tamanho ele vai diminuindo, né? Vai cada vez diminuindo, diminuindo até atingir, por exemplo, um valor, nesse caso aqui, aproximadamente de 30%. Repara que automaticamente também o valor de R0 diminuiu, justamente porque a parte de cima, né, o numerador daquela fração também está diminuindo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, pessoal, nós temos uma configuração de uma curva um pouco mais achatada comparado com a curva que estava anteriormente, né? E, além disso, o pico dessa curva é atingido de forma a ser um número menor do que o número de pessoas que são suscetíveis e pessoas do grupo de removidos. Tá bom? Então agora eu vou apagar um pouquinho. Deixa eu fazer outras duas considerações antes de apagar as outras duas curvas. Repara que a curva em azul, que é a curva de suscetível, ela realmente decresce conforme vai passando o tempo. Né? Lembra que ela tinha uma expressão para sua velocidade negativa. Então ela cada vez está diminuindo conforme vai passando o tempo. E, por outro lado, a curva verde ela aumenta conforme vai passando o tempo. Essa curva verde, toma cuidado, ela tem a soma de pessoas que morreram e pessoas que se recuperaram. Tá bom? Então, agora, diante disso, eu vou apagar essas duas curvas aqui, por enquanto, a azul e a verde, para dar mais uma atentada com respeito à curva vermelha. Então, vamos olhar aqui. Tá? Vamos apagar a curva verde e a curva azul, ok? Vamos mexer no parâmetro de novo de transmissão, que é aquele em que o nosso comportamento pode mudar, ok? Repara o seguinte, uma curva com essa taxa de transmissão e essa taxa de remoção fixada, 3,15 para transmissão, 1,13 para remoção, ela atinge o pico aproximadamente em 1, 2, 3, 4, 5 unidades de tempo. Reparou? Então essa curva está atingindo o máximo de 30% da população no mesmo tempo, depois de passados 5 períodos de tempo. Agora repara que essa taxa de transmissão, se for aumentada, ela além de aumentar o número de infectados ao mesmo tempo, ela também adianta o período de tempo em que isso vai acontecer. Ou seja, ao invés de acontecer em 5 períodos, 5 unidades de tempo, ela ocorre antes. Então vamos reparar nisso. Vou aumentar a taxa de transmissão. Aumentando a taxa de transmissão, olha o que está acontecendo. A curva, ela além de aumentar o pico, ela também diminui o período em que isso acontece. Vamos deixar aqui, ó, próximo dos 60%. Ok? Então, nesse extremo aqui, repara, um R0 do ponto de vista 6,6. Se vocês lembrarem no vídeo anterior, a Covid estava até 5,7. Vamos diminuir um pouquinho, então, até ficar dentro dessa faixa. Tá? Vamos botar aqui 5,7 aproximadamente. Repara que nesse momento, está dentro da faixa do R0 da Covid, aquele pico máximo de número de infectados, ele ocorre não em 5 unidades de tempo, e sim, por exemplo, em 2 unidades e meia aproximadamente. Né? Então tu diminuiu o tempo pela metade e esse pico ocorreu, no caso aqui do grupo de infectados, ocorreu próximo de 60%. Então, uma conclusão que eu quero tirar a respeito dessa taxa de transmissão, que é onde nós podemos mexer. Além dela achatar a curva, em outras palavras, além dela diminuir o número de pessoas que serão infectadas ao mesmo tempo, ela vai fazer com que isso ocorra mais tarde, tá? Ganhando tempo, onde o nosso sistema de saúde pode ganhar mais tempo para tratar dos doentes. Está bem? Então é nesse momento aqui que vem a consideração quando falamos, por exemplo, em isolamento social. É nesse valor que nós estamos alterando.
Tá? Então, o pico, além de ocorrer de forma tardia, ele acaba ocorrendo com um número menor de pessoas. Então, vamos diminuir aqui. Lembra-se, 1.4, eu acho que também poderia ser o R0, não lembro agora. Né? Vamos botar em 2. Olha o que está acontecendo quando, por exemplo, essa taxa de transmissão se reduz a 2,55, né? Claro, aqui estamos fazendo uma suposição que a remoção é 1,13, a transmissão 2,55. Olha o que acontece. Né? Basicamente, quase, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos de tempo para atingir esse máximo. Tá? 6 períodos de tempo. Então, gente, é isso, né, que eu queria comentar a respeito dessa curva vermelha, né, da curva dos infectados, e a importância, então, aqui do isolamento social, o quanto ela pode, além de achatar a curva, empurrar ela para um pouco mais adiante, tá bom? Então, é essa a ideia que eu queria passar aqui. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vocês vão ver no próximo vídeo, que basicamente, uh, infelizmente, isso aqui é um sistema idealizado, tá? Então isso aqui de fato essas simplificações que a gente acaba fazendo no modelo matemático acabam se distanciando do que acontece realmente, tá? Mas ele na média pode interpretar muito bem o que acontece numa determinada população. Então o que eu vou fazer no próximo vídeo com os dados que a gente tem de Porto Alegre, como é que a gente pode modelar uma curva, as três curvas basicamente, de tal maneira a ter um R0 ótimo, né? Ou seja, um R0 que melhor aproxima uma curva, ou as três curvas, da solução exata, que seria exata. Tá bom? Então a gente vai, em outras palavras, buscar dentro dos dados que a gente tem da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, melhorar, né, aproximar uma taxa de transmissão e a taxa de remoção ótima. Uma curva que melhor se aproxima do caso real. Tá ok? Então, se vemos no próximo vídeo. Espero que tenha ficado bem esclarecido aqui a questão da transmissão e o quanto o isolamento social é importante para, além de achatar a curva, empurrar ela um período de tempo maior. Tá bem, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo. Obrigado